Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente manda mensagem para mim perguntando, que é o uso de objetivas analógicas em câmeras digitais. A gente sabe que as objetivas analógicas, elas têm uma excelente construção, as lentes mais antigas, na verdade, elas têm uma excelente construção, têm boa ótica, né? São bastante duráveis e relativamente baratas quando comparadas com lentes feitas já na era digital, né? Então eu vou falar sobre algumas coisas como compatibilidade, o modo de uso dessas objetivas, né? Que é uma opção muito boa para quem quer economizar dinheiro e ter uma boa qualidade nas suas fotos. Obviamente que vai ter algumas limitações, né? Mas é uma boa pedida, principalmente o pessoal do vídeo eu via usando bastante, né? Eu vejo usando bastante, principalmente, né? O pessoal do vídeo que não utiliza muito, pelo menos até algum tempo atrás, o pessoal não utilizava muito a função do autofoco das objetivas, né? Esse pessoal do vídeo. Então eles usam muito isso, né? Sem sombra de dúvidas, quando se fala em marcas, né, a câmera mais fácil de se conseguir adaptar lentes analógicas, inclusive de outras marcas, isso também é uma coisa muito importante, que você consegue pegar uma lente da Pentax, por exemplo, e colocar numa Canon. Enfim, a Canon é uma câmera ótima, tem uma ótima compatibilidade com outras objetivas. Na verdade não é compatibilidade, ela tem vários adaptadores que a gente pode estar utilizando. Bom, então eu vou falar mais ou menos como é que é. Por exemplo, eu tenho uma lente aqui da Nikon. É uma lente bastante antiga, daqueles padrões ainda pré-AI, né? Inclusive, até se eu for usar essa lente aqui na minha Nikon digital, dependendo do modelo, por exemplo, se for uma D610, uma D750, ela pode até encaixar, mas ela tem uma questão de um pininho aqui, que eu já falei em outros vídeos do canal, que ela não funciona muito bem e ela pode acabar até estragando a sua câmera. Já na Canon, obviamente que com o uso de adaptadores, você consegue utilizar ela normalmente aqui nessa câmera, né? Eu tenho aqui uma 60D da Canon e eu vou tirar ela aqui, ó, minha objetiva, para mostrar como que eu faço isso. Existem adaptadores, né? Olha aqui, ó. Quando aperta aqui, são esses anéis que eles têm as duas baionetas, né? De um lado a baioneta da objetiva e do outro lado a baioneta da câmera. Aqui no caso eu tenho um adaptador que converte o encaixe da Nikon para o padrão EOS da Canon, né? Então desse lado aqui essa lente se encaixa normalmente e agora esse adaptador aqui, essa parte toda aqui vai ser encaixada na câmera, né? Então você tem agora a possibilidade de utilizar essa objetiva normalmente aqui. Óbvio, essa objetiva ela é mecânica, ela não tem a tecnologia de autofoco, então o autofoco não vai funcionar. Bom, eu tenho outros modelos aqui que eu posso eu vou falar sobre outras marcas, tá, pessoal? É só para falar mesmo, porque a Canon é a mais fácil de se adaptar. Tem outros modelos de lente aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma Zenith, aquela objetiva Helios com rosca M42, né? Que eu também tenho um outro, aqui já é outro adaptador, tá? Que a gente consegue rosquear aqui, pronto. E agora ela já está pronta para ser usada na nossa Canon também. Tenho mais um aqui que é bem legal também, eu tenho bastante lente da Pentax, né? Que já está com um adaptadorzinho para Pentax agora, tá? E o adaptador é exclusivo para cada marca de lente e câmera, né? Para cada padrão. Coloquei aqui e pronto. Então, olha só a variedade de possibilidades que a gente tem com a Canon. Eu já vi adaptadores para Yashica, pelo menos aí uns 6 modelos de encaixes diferentes eu já vi para Canon, tá? Agora falando sobre os adaptadores, né, rapidinho, vou falar de outras marcas também. Você precisa entender que cada marca, cada encaixe de baioneta de cada lente, existe um padrão, uma sigla, né? Que no caso da Nikon, por exemplo, é o padrão F, no caso da Pentax é o padrão PK. Então isso tudo você tem que buscar aí, tá, gente, para vocês conseguirem entender qual câmera você tem, qual lente você tem e se dá para fazer esse encaixe ou não. No momento eu tô falando só da Canon por enquanto, tá? O padrão da Canon é EOS, mas o padrão da Canon das lentes atuais é o padrão EOS, mas antigamente era um outro padrão chamado FD também, que você encontra os adaptadores para esse padrão, né? Então cada padrão de encaixe tem uma sigla, né? Então na Nikon é F, na Pentax é PK, se eu não me engano na Yashica é YCO,
né? Então, e os adaptadores, você pode fazer uma busca aí no Mercado Livre, você encontra facilmente esses adaptadores aí e você consegue montar o seu kitzinho. Então, por exemplo, se você tem uma lente Pentax, você tem que procurar lá, adaptador Pentax /EOS, se você tiver uma Canon. Se você tiver uma Sony, Pentax PK Sony. Eu não sei qual que é o código da Sony, né? Então, sem sombra de dúvidas, a Canon é a câmera que engloba aí um número maior de adaptadores e a possibilidade de você usar as mais variadas marcas e encaixes de objetivas antigas na sua Canon, tá? A Nikon é muito complicado. A Nikon, eu não consegui ainda um adaptador para usar na Nikon, mas pelo que eu ouço falar da galera do vídeo, é que os adaptadores da Nikon, eles não são esse tipo de adaptador aqui, não é só esse anel que muda apenas o encaixe. E principalmente por essa questão, você não consegue fazer foco no infinito. Então, os adaptadores desse padrão diferente de objetivas para câmeras Nikon, parece que é um adaptador que ele tem um elemento óptico que faz uma readequação no plano de foco para que você consiga fazer foco em toda a distância da objetiva, né? E obviamente que isso vai deixar o adaptador mais caro e também tem aquela questão da qualidade que pode ser prejudicada. Se é um elemento que não tem uma construção muito boa, então eu aconselho mesmo quem tem Nikon se conformar aí. Mas a Nikon tem uma grande vantagem que a Canon não tem, porque ela não mudou o padrão de encaixe dela desde os anos 80 para cá. Então, se você tem lentes da Nikon analógicas, você pode usar na sua Nikon. Só fazendo um adendo aqui, né, naquele padrãozinho pré-AI, fiz alguns vídeos falando sobre isso, eu vou tentar achar no canal aqui, deixar na descrição, mas basicamente essas objetivas que ela tem essa anel circular aqui em volta inteiriço, elas não devem ser usadas em câmeras analógicas que tem essa alavanquinha aqui, ó. Desculpa, câmeras digitais que tem essa alavanquinha aqui, que é responsável pela fotometria. Enfim, se você pegar então as lentes analógicas da década de 90 para cá, todas elas vão funcionar perfeitamente, inclusive autofoco, se for o caso da lente ter essa tecnologia. A tecnologia do autofoco, ela não surgiu só agora na era digital. Na era analógica, ela já existia, né? Então, se você pegar uma objetiva Nikon que tem essa função de autofoco, ela vai funcionar perfeitamente na sua câmera, né? E aí, por último, eu não tenho aqui nenhuma câmera da Sony, mas a Sony também é uma marca que ela traz uma compatibilidade bem bacana com objetivos usando o adaptador. Inclusive, se eu não me engano, lentes eletrônicas do padrão EOS da Canon, quando você usa um determinado adaptador, que se eu não me engano o nome é Metabone, uma coisa assim, você preserva ainda as funções de abertura de diafragma eletrônica, o autofoco, tudo isso você consegue preservar. Aí eu já estou falando até mesmo de adaptando lentes digitais em câmeras digitais de outras marcas, né? Agora eu vou falar só um pouquinho, só uma coisa que eu esqueci, sobre a funcionalidade disso, né? Quando você utiliza uma objetiva analógica, mecânica, que não tem comunicação eletrônica nenhuma com a câmera não entende qual abertura que você está setada nela, porque nas lentes digitais, toda a configuração de abertura você faz direto na câmera, existe uma comunicação entre a câmera e a objetiva que faz toda essa leitura. Já em lentes analógicas, essa comunicação é cortada e a câmera não sabe mais qual a abertura que está usando ali, porém ela consegue fazer fotometria justamente porque a luz que entra pela objetiva é lida pelo fotômetro da câmera. Outra coisa muito importante, toda vez que a gente altera a abertura de diafragma das nossas lentes digitais, o diafragma ele não muda em tempo real, ele só se fecha quando a gente aciona o disparador. Já quando a gente está utilizando lentes analógicas, onde o controle de abertura do diafragma é feito no corpo da lente, o diafragma se fecha em tempo real. Então é comum, caso você feche seu diafragma de 2.8 para 16, você sentir que o seu visor aqui ficou mais escuro, tá? Porque o diafragma está se fechando em tempo real. Eu não sei se dá para ver aqui. Mas mesmo assim a leitura da fotometria, ela continua funcionando normalmente. Bom, então era isso. Confesso que eu não sou nenhum especialista nessa questão de adaptar lentes analógicas em câmeras digitais, mesmo porque eu tenho já um range bem bacana de lentes digitais, né, que eu fotografo evento, casamento, ensaio corporativo, arquitetura, um monte de coisa aí.
Mas esses dias atrás mesmo, eu comprei essa câmera aqui, é uma 60D, que ela está adaptada, né, convertida para fotografia em infravermelho. E eu só tenho essa 1855 que eu estou gravando com uma T4i aqui para vocês. E aí eu falei, poxa, eu queria uma lente um pouco mais fechadinha para fazer uns retratos e tal. Eu usei a 85mm da Nikon convertida, né, com o adaptador para essa câmera aqui, e ficou bem bacana. Mas eu acho que já é um esclarecimento para você que quer usar suas objetivas analógicas nas câmeras digitais, e se você também já sabe de alguma outra compatibilidade de câmera, lente, deixa aqui nos comentários aí se você gosta de fazer isso, né? Se eu deixei alguma informação passar aí, como eu disse, eu não sou nenhum especialista, vocês podem ajudar a gente aí deixando nos comentários a opinião de vocês. Beleza, galera? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.